Quando o empresário Eduardo Mendes decidiu fazer uma visita surpresa à casa de Dona Maria, sua empregada há 15 anos, ele jamais imaginou o que seus olhos estavam prestes a testemunhar. O que ele encontrou naquela humilde residência mudaria não apenas a vida dele, mas o destino de dezenas de pessoas. Mas antes de revelar esse segredo chocante, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder histórias emocionantes como essa. Agora, vamos à história que vai tocar seu coração. Eduardo Mendes acordava todos os dias às 5h30 da manhã. O alarme tocava pontualmente, e ele já sabia exatamente como seria seu dia. Reunião às 7 horas, conferência com investidores às 9 horas, almoço de negócios ao meio-dia, mais reuniões à tarde, e talvez chegaria em casa antes das 21 horas para jantar sozinho na enorme mesa de mogno que comportava 12 pessoas, mas que sempre tinha apenas um prato. Aos 52 anos, Eduardo era um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Sua construtora havia erguido metade dos edifícios comerciais da cidade. Sua fortuna era estimada em centenas de milhões. Vivia em uma mansão de 3 andares no condomínio mais exclusivo da região, onde cada vizinho era mais distante que o outro, escondido atrás de muros altos e câmeras de segurança. Seu closet era maior que muitos apartamentos. Tinha 17 ternos feitos sob medida, 23 pares de sapatos italianos, e uma coleção de relógios que valia mais que algumas casas. Na garagem, 3 carros importados que ele alternava conforme o humor. O divórcio havia acontecido 5 anos atrás. Clarice, sua ex-esposa, cansou de jantar sozinha, de viajar sozinha, de viver ao lado de um homem que estava sempre presente fisicamente, mas ausente em tudo mais. Eduardo, você ama mais seus negócios do que qualquer pessoa neste mundo. E eu mereço mais que isso. Ela estava certa. Filhos? Nunca tiveram. Clarice queria, mas Eduardo sempre adiava. Quando a empresa estiver mais consolidada, dizia. O tempo nunca chegou. Agora, aos 52 anos, voltava para uma casa que ecoava seus próprios passos. A solidão era uma companheira silenciosa. Nas noites de sexta-feira, quando via as luzes das casas vizinhas acesas, ouvindo risos abafados de famílias jantando juntas, algo apertava em seu peito. Seus amigos eram todos do mesmo círculo, empresários, investidores, pessoas que falavam de cotas de mercado e lucros. Jantares em restaurantes caros onde todos competiam para ver quem tinha o relógio mais caro, o carro mais novo. Não havia profundidade, não havia verdade. A única constante genuína em sua vida era a Dona Maria dos Santos. Ela chegava sempre às 7 da manhã em ponto, com seu sorriso discreto e seu bom dia, Senhor Eduardo. Preparava aquele café preto forte do jeito que ele gostava, deixava o pão francês quentinho. A casa sempre impecável, as roupas sempre perfeitamente passadas. 15 anos. Ela estava ali havia 15 anos. Eduardo sabia muito pouco sobre ela. Sabia que era viúva, que tinha uma filha que falecera há 3 anos, e que morava do outro lado da cidade. Pegava 2 ônibus para chegar até lá. Trabalhava de segunda a sexta, das 7 horas às 16 horas. Pontual, eficiente, invisível. Dona Maria era apenas parte da engrenagem que mantinha sua vida funcionando. Uma engrenagem importante, sim, mas ainda assim apenas isso. Até aquela terça-feira de outubro. Até o dia em que ela não apareceu para trabalhar. Eduardo acordou naquela terça-feira como todos os outros dias. Desceu as escadas às 6h55, esperando sentir o cheiro do café fresco que sempre o recebia. Silêncio. A cozinha estava escura. A cafeteira, desligada. Nenhum pão quentinho sobre a mesa. Ele olhou para o relógio. 7h02. Dona Maria nunca se atrasava. Nem 2 minutos. Esperou até 7h15, sentindo uma inquietação estranha crescer em seu peito. Pegou o celular e procurou o número dela. Discou. Chamou uma vez, 2, 3 vezes até cair na caixa postal. Tentou se concentrar nos e-mails, mas não conseguia. Algo estava errado. Em 15 anos, ela nunca havia faltado. Nem uma única vez. Às 9 horas, cancelou sua primeira reunião.
Ligou novamente. Caixa postal. Às 10 horas, mandou mensagem no WhatsApp. 2 marcas cinzas. Nem sequer visualizada. Ao meio-dia, tomou uma decisão que ele mesmo achou absurda. Iria até a casa dela. Pegou a ficha cadastral. Ali estava, Rua das Acácias 847, Jardim Esperança. Um endereço que ele nunca havia visitado. À medida que dirigia, o cenário ia mudando. Os prédios espelhados davam lugar a construções simples. As ruas arborizadas se estreitavam. O asfalto perfeito começava a ter buracos. 15 minutos depois, estava em um mundo completamente diferente. Casas simples, coladas umas nas outras, pinturas desbotadas. Crianças brincando na rua. Senhoras conversando nas calçadas. Eduardo sentiu os olhares se voltarem para seu carro. Rua das Acácias, disse o GPS. Ali. 847, uma casa pequena, térrea, com pintura verde desbotada. Um portão de ferro enferrujado. Uma janela com grades, cortinas floridas. Um pequeno quintal na frente com 2 vasos de plantas. Eduardo estacionou e ficou ali, dentro do carro, por um longo minuto, de repente inseguro. Um choro. Baixo, abafado, mas inconfundível. Vindo de dentro da casa. Eduardo saiu do carro. Seu coração batia mais rápido agora. Abriu o portão enferrujado que rangeu alto. Atravessou os 3 metros de quintal até a porta de madeira pintada de marrom. Respirou fundo. Tocou a campainha. O choro cessou. Vozes baixas, sussurros, movimento interno. Passos arrastados se aproximaram. A porta se abriu apenas uma fresta. E através dela, ele viu o rosto de Dona Maria. Os olhos, sempre gentis, estavam inchados, vermelhos, rodeados por olheiras profundas. O rosto marcado por lágrimas. Os cabelos desgrenhados. Senhor Eduardo. A voz saiu fraca, chocada. E então Eduardo ouviu. Vozes. Muitas vozes. De crianças. Vindas de dentro da casa. Dona Maria, quantas crianças tem aí dentro? Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pela bochecha. 12, Senhor. Tem 12 crianças aqui. E com essas palavras, ela abriu a porta completamente. Eduardo entrou. E sua vida nunca mais seria a mesma. A sala era minúscula, não maior que seu closet. Mas estava repleta de vida. 12 pares de olhos se voltaram para ele. 12 crianças, de 5 a 14 anos, congeladas, observando aquele homem alto de terno. Algumas sentadas no chão, sobre um tapete surrado mas limpo, com cadernos e lápis. Outras nas 4 cadeiras em torno de uma mesa pequena. 2 meninas encostadas na parede, segurando livros. Um menino pequeno encolhido no único sofá de 2 lugares com tecido puído. A casa era pobre, mas impecavelmente limpa. Paredes com pintura descascada em alguns cantos. Chão de cimento queimado. Mas tudo brilhava com dedicação obsessiva. Havia prateleiras improvisadas, feitas de tábuas apoiadas em tijolos. Pilhas de livros didáticos organizados. Cadernos empilhados com etiquetas: João, matemática; Ana, português; Lucas, história. Lápis e canetas em potes de vidro reaproveitados. Na parede principal, um varal com trabalhos escolares. Desenhos coloridos, redações com estrelinhas douradas, tabuadas em cartolinas. No centro, uma folha maior, Nossa Família e desenhos de 13 pessoas, 12 pequenas e uma grande no meio, com cabelos grisalhos. Senhor Eduardo. Dona Maria estava ao seu lado, nervosamente torcendo a camiseta. Eu sei o que o senhor deve estar pensando. Quantos anos eles têm? Dona Maria respirou fundo. Lucas tem 13 anos. Apontou para um menino magro perto da janela. Foi o primeiro. Encontrei ele há 3 anos, pedindo dinheiro no farol. Estava dormindo na rua havia 2 semanas. Ana e Pedro são irmãos, 9 e 7 anos. Os pais foram presos por tráfico. A avó faleceu.
Iam pro abrigo do governo, mas... Ela engoliu seco. Gabriela tem 14 anos. Fugiu de casa porque o padrasto. Dona Maria parou, olhou para a menina que desviou os olhos. E assim foi. Nome após nome, história após história. Pais mortos, pais presos, pais que desapareceram. Abandono, violência, pobreza extrema. Como a senhora conseguiu ficar com todas elas? Dona Maria deu um sorriso triste. O governo não liga para onde essas crianças dormem, senhor Eduardo. Eles são invisíveis pro sistema. Eu só dei a elas o que ninguém estava dando. Um lugar seguro. Eduardo olhou ao redor. Uma panela enorme no fogão com arroz e feijão. Litro de suco pela metade. Pães em um saco plástico pendurado. A senhora alimenta todas com seu salário? Sim, senhor. E com a aposentadoria do meu marido. Não é muito, mas a gente se vira. Os mais velhos cuidam dos menores. A gente é uma família. Ao ouvir família, algumas crianças sorriram. Pequenos sorrisos tímidos, mas genuínos. Por isso a senhora acordava às 4 da manhã, Eduardo murmurou. Tudo fazia sentido agora. Dona Maria preparava café para 12 crianças, organizava-as para a escola, depois ia trabalhar na mansão dele. E quando sai às 4 horas da tarde? Venho correndo fazer o almoço atrasado deles. Eles almoçam só lá para 5 horas. Depois tem lição, jantar, banho. Durmo lá para as 11 horas. Não era suficiente. Eduardo via a fadiga em cada linha do rosto dela. 64 anos carregando 13 vidas sozinha. Foi quando viu o papel na mesinha. Uma notificação de despejo. O proprietário venderia o imóvel. Dona Maria tinha 30 dias para sair. Foi por isso que não foi trabalhar hoje. Ela sentiu, lágrimas rolando. Passei a noite tentando descobrir o que fazer. Liguei para abrigos, igreja, todo mundo. Ninguém pode ajudar. E eu não tenho dinheiro para alugar outro lugar. Eduardo olhou para as 12 crianças. Algumas com lágrimas. Outras com resignação que não deveriam existir em rostos tão jovens. Naquele momento, algo quebrou dentro dele. Não era pena. Era vergonha. Vergonha de sua mansão vazia, de seus jantares solitários, de todo aquele dinheiro sem propósito enquanto aquela mulher, com uma fração de seus recursos, salvava vidas. Dona Maria, a senhora não vai ser despejada. E essas crianças não vão para a rua. Eu vou cuidar disso. Os dias seguintes foram intensos. Naquela mesma tarde, Eduardo foi ao banco. Em 48 horas, era o novo proprietário da casa na Rua das Acácias. Ligou para a Dona Maria à noite. A senhora não precisa se preocupar com o despejo. A casa é minha agora. E pode ficar nela pelo tempo que quiser, sem pagar aluguel. Do outro lado, soluços. Senhor Eduardo, não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Mas precisamos conversar sobre o futuro. Eduardo contratou uma assistente social, doutora Regina. Ela visitou a casa, conversou com cada criança, examinou tudo. O que Dona Maria faz é irregular. Tecnicamente, ela não tem guarda legal. Pode dar problema. Então vamos regularizar. Vai dar trabalho, vai demorar, vai custar caro. Doutora Regina, eu construo prédios de 20 andares. Me diz o que precisa ser feito. Processos judiciais para regularizar as guardas. Alguns casos simples, órfãos sem parentes. Outros complicados, pais presos que resistiram mas depois concordaram. Levou 6 meses. 6 meses de advogados, audiências, relatórios. No final, todas as 12 crianças estavam sob guarda compartilhada de Dona Maria, com Eduardo como tutor auxiliar. Enquanto isso, as reformas começaram. Eduardo comprou as casas ao lado. 3 casas integradas em uma residência ampla. As plantas foram discutidas com Dona Maria e as crianças. Queremos um quarto só para os meninos maiores, disse Lucas, olhos brilhando.
E um para as meninas maiores, adicionou Gabriela. Os pequenininhos podem ficar juntos, disse Ana. O resultado: 6 quartos espaçosos, 3 banheiros, cozinha industrial, sala de jantar com mesa grande, sala de estudos com computadores e livros, e um quintal nos fundos com brinquedos e horta. Dona Maria chorava cada vez que via o progresso. Senhor Eduardo, isso é demais. Não é demais, Dona Maria. É o mínimo que essas crianças merecem. Eduardo matriculou todas em boas escolas particulares. Contratou professores para reforço. Garantiu médico, dentista, oftalmologista regular. Descobriu que 5 precisavam de óculos. Que 2 tinham anemia severa. Providenciou psicólogo para todas. A maior transformação estava acontecendo nele mesmo. Começou a visitar regularmente. No início, para ver as obras. Depois, para conversar com as crianças. Logo estava jantando lá, ajudando nas lições, ouvindo histórias, rindo. A primeira vez que ficou para jantar foi por insistência de Dona Maria. A mesa estava lotada. Barulhenta. Caótica. As crianças falavam todas ao mesmo tempo. Eduardo se sentiu deslocado. Até que Rafael, de 6 anos, perguntou: Tio Eduardo, você vai vir toda sexta? Por quê? Porque eu gosto quando você vem. A casa fica mais alegre. Eduardo sentiu os olhos arderem. A casa ficava mais alegre com ele. Quando foi a última vez que alguém havia ficado alegre com sua presença? Sexta-feira virou sagrada. Às 19 horas, Eduardo estava na Rua das Acácias. Ajudava Lucas com matemática. Jogava videogame com Pedro. Ouvia Ana tocar violão. Aos poucos, começou a levar trabalho para fazer lá. O barulho que antes o incomodaria agora era reconfortante. Sua secretária notou: Senhor Mendes, o senhor tem sorrido mais. Ele estava. Pela primeira vez em anos, Eduardo sentia propósito. Não era sobre construir prédios ou fechar contratos. Era sobre estar presente. Ver Lucas conquistando nota alta. Ouvir Gabriela dizer que queria ser médica. Pedro correndo para abraçá-lo. Uma noite, Dona Maria fez café e sentaram na varanda. Senhor Eduardo, por que o senhor fez tudo isso? Eduardo ficou em silêncio, olhando as estrelas. Porque pela primeira vez, Dona Maria, eu me sinto real. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas vivia como um fantasma. A senhora me mostrou o que eu estava perdendo. Essas crianças me salvaram. Depois que perdi minha filha, eu era uma casca vazia. Elas me deram um motivo. Nós estamos fazendo juntos. E eu que agradeço por me deixar fazer parte. Sob o céu estrelado, Eduardo sentiu algo que sua mansão jamais proporcionou. Sentiu-se em casa. Nem tudo foi conto de fadas. A realidade tem uma forma brutal de testar nossas intenções. Os primeiros problemas vieram dos vizinhos. 3 casas virando uma, obras barulhentas, movimento constante. Alguns moradores não estavam felizes. Isso vai virar o quê? Um orfanato? Não é permitido em área residencial, reclamou seu Geraldo na rua. Não é orfanato, é uma residência familiar, Eduardo explicou, cercado por rostos desconfiados. Familiar? Aquele monte de criança? E quem é você, afinal? Foi Lucas quem salvou a situação. O menino de 13 anos saiu e enfrentou os adultos. Vocês acham que nós queremos problema? Nós só queremos um lugar para morar. A Dona Maria nos tirou da rua quando ninguém ligava. O tio Eduardo tá ajudando porque é boa pessoa. E a gente vai provar que merece estar aqui. O silêncio foi constrangedor. Ver aquele menino defendendo seu lar com dignidade mexeu com os vizinhos. Tá bom, menino. Vamos dar um voto de confiança. E não houve problemas. Com o tempo, os vizinhos ajudaram. Dona Lourdes mandava bolos. Seu Geraldo ajudou a consertar o portão. A comunidade abraçou aquela família diferente. Mas os problemas externos eram pequenos comparados aos internos. As crianças traziam traumas profundos.
Gabriela tinha crises de pânico. Acordava gritando. Em um momento difícil, fugiu de casa, dizendo que não merecia aquilo. Eduardo a encontrou 3 horas depois na praça, chorando. Eu sou suja. O que ele fez comigo? Gabriela, olha para mim. Ela relutou, mas olhou. O que fizeram com você foi horrível. Mas não te define. Você não é suja. Você é forte. Sobreviveu. E agora vai viver. Vai estudar, realizar sonhos, provar que ele não conseguiu destruir você. E se eu não conseguir? Então a gente te segura até você conseguir. A Dona Maria, eu, todos lá em casa. Você não está mais sozinha. Nunca mais. Ela desabou em lágrimas e, pela primeira vez, deixou que ele a abraçasse. Pedro, o menino de 7 anos, desenvolveu comportamentos agressivos na escola. Batia em colegas, xingava professores. A diretora chamou Eduardo e Dona Maria. Ele precisa de acompanhamento psiquiátrico. Ele viu os pais sendo presos aos 5 anos, respondeu Eduardo. Passou meses em abrigo superlotado onde batiam nele. Ele precisa de tempo, paciência e amor. É isso que vamos dar. Levou meses de terapia, conversas diárias, paciência infinita. Houve momentos em que até Dona Maria chorou de frustração. E se eu não conseguir ajudá-los? Você é mais que suficiente. Eles só precisam de tempo para curar. Os desafios vieram também do círculo social de Eduardo. Seus amigos empresários não entendiam. Eduardo, você podia doar para a instituição séria e deduzir no imposto. Por que se envolver pessoalmente? Perguntou Marcelo durante um jantar. Porque não é sobre dinheiro, Marcelo. É sobre estar presente. Mas você mal conhece essas crianças. São pessoas. São pessoas, Marcelo. Com nomes, histórias, sonhos. E sim, eu as conheço. Melhor do que conheço você. Eduardo perdeu alguns amigos nesse processo. Cada comentário preconceituoso só fortalecia sua convicção. Houve momentos em que ele próprio duvidou. Quando as contas se acumulavam, quando problemas surgiam. Em uma noite difícil, após uma briga entre Lucas e um menino mais novo, Eduardo sentou sozinho no carro, cabeça entre as mãos. O que eu estou fazendo? Não sei ser pai. E se eu estragar tudo? Foi quando Pedro bateu na janela. Tio Eduardo, você vai embora? Não, Pedro. Só tô pensando. Pensando em desistir da gente? O olhar do menino, cheio de medo de ser abandonado, foi um soco no estômago. Nunca, nunca vou desistir de vocês. Pedro sorriu. Que bom, porque a gente também não desiste de você. Você é da família agora. Todas as dúvidas se dissiparam. Ser família não significava ter todas as respostas. Significava estar presente, mesmo quando era difícil. Os meses viraram um ano. E aquele primeiro ano trouxe conquistas que Eduardo jamais imaginou testemunhar. A primeira grande vitória veio de Lucas. O menino sempre foi inteligente, mas os anos fora da escola deixaram lacunas. O professor particular, Marcão, viu potencial. Esse menino é um gênio com números. Pode ir muito longe. Eduardo investiu em cursos extras, Olimpíadas de Matemática. Lucas floresceu. Na primeira Olimpíada Estadual, ficou em 10º lugar entre centenas de estudantes. Chegou em casa com o certificado, olhos brilhando. Tio Eduardo. Olha! Eu consegui! A casa inteira comemorou. Dona Maria fez bolo. As crianças penduraram o certificado na parede como se fosse ouro. Depois, a sós na varanda, Lucas disse: sabe o que isso significa, tio? Que eu posso ser alguém. Que aquele menino que pedia dinheiro no farol não é tudo que eu sou. Eu posso ser mais. Eduardo tinha um nó na garganta. Você sempre foi mais, Lucas. Só precisava de uma chance. Você me deu essa chance. Você e a Dona Maria. Vocês acreditaram.
Ana, a menina de 9 anos, revelou talento surpreendente para a música. Eduardo comprou um violão quase por impulso. Mas Ana tinha dom natural. Em 6 meses, já tocava músicas completas. Em 1 ano, compunha as próprias. Eduardo a matriculou em escola de música. O professor, Sr. Alberto, ficou impressionado. Essa menina tem algo especial. Não é só técnica. É sentimento. Na primeira apresentação, Ana tocou uma composição própria, Nossa Casa. Falava sobre encontrar um lar depois de se sentir perdida. Não havia olho seco na plateia. Pedro encontrou paz no futebol. Eduardo viu o menino chutando bola no quintal com habilidade impressionante. Matriculou-o em escolinha. O técnico, seu Ronaldo, viu potencial. Esse garoto tem talento. Pode chegar longe. O futebol foi terapêutico. Canalizou toda a energia e raiva para algo produtivo. No primeiro campeonato, marcou o gol da vitória. Correu e abraçou Eduardo na arquibancada. Foi por você, tio. Por você e pela Dona Maria. Gabriela decidiu que queria ser médica. Eu quero ajudar pessoas que passam pelo que eu passei. Quero que saibam que é possível sobreviver. Eduardo a colocou em curso preparatório. Gabriela estudava com dedicação feroz. Tinha objetivos claros: terminar ensino médio com melhores notas, conseguir bolsa em universidade federal, especializar-se em psiquiatria infantil. Vou ser o tipo de médica que eu gostaria de ter encontrado. Alguém que não julga, que escuta, que entende. Cada conquista era celebrada. Dona Maria mantinha um caderno com as vitórias da semana. Ler aquele caderno virou tradição de sexta-noite. Lucas tirou 9 em matemática. Ana compôs música nova. Pedro, semana inteira sem briga. Gabriela, voluntária na biblioteca. Cada anotação recebia aplausos e gritos de celebração. Mas as maiores vitórias eram emocionais. Rafael, o menino de 6 anos que mal falava quando chegou, começou a se abrir. Suas primeiras palavras completas vieram 3 meses depois. Eu te amo, vó Maria. Dona Maria desabou em lágrimas. Era a primeira vez que a chamavam de vó. A partir dali, virou tradição. Todas as crianças começaram a chamar Dona Maria de vó Maria. E Eduardo virou tio Eduardo oficialmente. Somos uma família esquisita, brincou Lucas. Mas somos uma família de verdade. Eduardo passou a comemorar aniversários como nunca. Festas simples, mas cheias de amor. Bolo caseiro, decoração feita pelas crianças, presentes escolhidos com cuidado. No aniversário de 10 anos de Ana, ela apagou as velhinhas e fez um pedido em voz alta. Eu quero que a gente fique sempre junto. Pra sempre. Pra sempre, repetiram todas em coro. Eduardo olhou ao redor da mesa lotada, barulhenta, caótica, perfeita. Pensou em seus aniversários solitários na mansão. Aquilo, sim, era uma celebração de verdade. Foi naquele ano que Eduardo reduziu drasticamente sua carga de trabalho. Promoveu sócios, delegou reuniões, passou a trabalhar apenas 4 dias por semana. Você tá louco? No melhor momento da empresa, questionou um diretor. No melhor momento da minha vida. A empresa vai bem sem eu estar lá 16 horas. Mas essas crianças precisam de mim presente. E eu preciso delas. Sua mansão ficava cada vez mais vazia. Ele praticamente morava na Rua das Acácias agora. Tinha até um quarto lá, pequeno e simples, mas que preferia a sua suíte master. Por que você não vende aquela casa e vem morar aqui de vez? Perguntou Dona Maria um dia. Eduardo considerou. Por que não? Sabe que é uma boa ideia, Dona Maria. Eu tava brincando, senhor. Mas eu não. Aquela mansão nunca foi um lar. Aqui é. Porque não moraria onde me sinto em casa. 1 ano e 3 meses depois daquela primeira visita, Eduardo colocou a mansão à venda, mudou-se oficialmente, e se tornou parte integral daquela família extraordinária. A transformação de Eduardo não passou despercebida. Histórias assim têm poder de se espalhar.
Começou com uma reportagem local. Uma jornalista jovem, Camila, estava fazendo matéria sobre iniciativas sociais. Alguém mencionou aquela casa onde mora um monte de criança com um empresário rico. Camila ficou intrigada. A matéria foi ao ar em jornal local. 7 minutos mostrando a casa, entrevistando crianças, Dona Maria e Eduardo. 7 minutos que mudaram tudo. Eu não fiz nada extraordinário, Eduardo disse. Apenas dei a essas crianças o que toda criança merece: amor, segurança, oportunidade. Dona Maria fez o trabalho pesado. Mas foi Lucas quem roubou a cena. Aos 14 anos, falou com sabedoria. Tem muita gente rica reclamando que não tem propósito. Mas tem milhões de crianças precisando de ajuda. O tio Eduardo entendeu isso. Ele não quis apenas doar dinheiro. Quis fazer parte. Quis ser família. E isso fez toda a diferença. A matéria viralizou. Compartilhamentos aos milhares. Comentários emocionados. Outras pessoas querendo ajudar. Começaram a receber doações espontâneas. Roupas, livros, brinquedos, ofertas de aulas gratuitas. Voluntários apareciam. Um dentista quis atender gratuitamente. Uma professora ofereceu aulas de inglês. Um advogado quis ajudar com documentação. Eduardo percebeu que havia algo maior. Dona Maria, tem centenas de crianças na situação que as nossas estavam. E nós temos recursos, experiência, estrutura. E se pudéssemos ajudar mais? O que o senhor está pensando? Em expandir, replicar esse modelo. Casas-lares com cuidadores dedicados, em bairros comunitários, onde as crianças sintam que têm família de verdade. Uma família para cada criança. Exatamente. Nos 6 meses seguintes, Eduardo fundou o Instituto Lar e Esperança. Não era uma ONG tradicional. Era um modelo inovador de acolhimento familiar. Comprou e reformou 5 casas em diferentes bairros. Cada uma podia abrigar entre 8 e 12 crianças. Cada casa tinha um cuidador principal, uma pessoa como Dona Maria, e equipe de apoio. As crianças eram cuidadosamente selecionadas. Priorizavam irmãos que não podiam ser separados, crianças com necessidades especiais, adolescentes que ninguém queria adotar, casos complexos que o sistema não conseguia atender. Cada casa tinha acompanhamento psicológico, pedagógico, médico. Mas, mais importante, tinha amor. Tinha jantar em família. Tinha alguém perguntando como foi o dia. Tinha abraços e broncas, risadas e lágrimas, toda a bagunça linda que é uma família de verdade. Dona Maria se tornou coordenadora geral. Visitava as casas, treinava cuidadores, compartilhava experiência. Aos 65 anos, encontrou vocação renovada. Eu achei que minha vida tinha acabado quando minha filha morreu. Mas Deus tinha planos maiores. Agora eu sou mãe de 50 crianças. Eduardo começou a usar sua influência empresarial diferente. Criou o programa de primeiro emprego em sua construtora, priorizando jovens vulneráveis. Oferecia não apenas emprego, mas capacitação, mentoria, suporte emocional. Convenceu outros empresários a fazer o mesmo. Fundou rede de empresas comprometidas com responsabilidade social ativa. Não é caridade, explicava em palestras que passou a dar. É investimento. Investimento em pessoas, em potencial, em transformar vidas. E o retorno é infinitamente maior que qualquer lucro financeiro. Várias empresas aderiram. Supermercados doavam alimentos. Livrarias doavam livros. Escolas particulares ofereciam bolsas. Clínicas criaram programa de atendimento gratuito para crianças de casas-lares. A mudança estava acontecendo em escala maior. Mas para Eduardo, o mais importante continuava sendo as sextas-feiras na Rua das Acácias 847. Ali era seu porto seguro. As crianças que iniciaram toda aquela transformação continuavam sendo sua prioridade. 2 anos se passaram desde aquela terça-feira de outubro quando Eduardo bateu na porta de Dona Maria pela primeira vez. 2 anos que transformaram completamente sua vida e a vida de dezenas de crianças.
A casa na Rua das Acácias era agora um lar de verdade. As 12 crianças originais estavam irreconhecíveis, no melhor sentido possível. Lucas, agora com 15 anos, estava no topo da turma. Havia conquistado medalha de ouro na Olimpíada Estadual de Matemática e estava se preparando para a Nacional. Falava com confiança sobre estudar engenharia na melhor universidade do país. Vou construir prédios, tio. Igual você. Mas também vou construir casas para famílias como a nossa. Ana, aos 11 anos, já tinha um pequeno público que acompanhava suas músicas em redes sociais. Compunha canções sobre superação, família e amor. Seus vídeos tocavam milhares de pessoas. Uma gravadora pequena já havia demonstrado interesse. Mas eu não quero ser famosa só por ser, ela dizia. Quero usar a música para contar histórias importantes. Pedro, aos 9 anos, estava nas categorias de base de um clube profissional de futebol. O talento bruto havia se transformado em técnica refinada. Mas o mais importante, havia se tornado um menino gentil, paciente, protetor dos mais novos. O futebol tinha curado suas feridas. Gabriela, aos 16 anos, era voluntária em uma ONG que atendia vítimas de abuso. Mantinha suas notas excelentes e seu objetivo de ser médica. Mas agora sorria. Ria. Abraçava. As cicatrizes ainda estavam lá, sempre estariam, mas não a definiam mais. Rafael, o menino que chegou aos 6 anos quase mudo, aos 8 era uma tagarela incansável. Contava histórias inventadas, fazia todo mundo rir, tinha amigos na escola. Era difícil acreditar que era a mesma criança traumatizada de 2 anos atrás. Cada uma das 12 crianças tinha sua história de transformação. Cada uma estava construindo um futuro que parecia impossível antes. Em uma noite de dezembro, durante festa de aniversário de Lucas, agora 15 anos e sonhando ser engenheiro, Eduardo se viu cercado por todas as crianças cantando parabéns. Olhou para Dona Maria, que soprava as velhinhas junto com o menino, olhos brilhando de alegria. Pensou na jornada. Em como uma simples visita havia virado sua vida de cabeça para baixo. Havia perdido alguns amigos da alta sociedade. Mas ganhou uma família verdadeira. Havia investido milhões. Mas recebeu de volta algo sem preço, significado. Depois da festa, quando as crianças dormiam e a casa finalmente silenciava, Dona Maria serviu café para Eduardo na pequena cozinha. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro, Dona Maria. E pode parar de me chamar de senhor. Somos parceiros nessa missão. Ela sorriu, tímida. Por que o senhor fez tudo isso? Por nós. Eduardo olhou para a xícara de café, pensativo. Porque você me mostrou o que eu havia perdido em meio a todo aquele luxo, humanidade. Eu tinha tudo, Dona Maria, menos o essencial. Amor, propósito, conexão verdadeira. Essas crianças me deram isso de volta. Você me deu isso de volta. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu que agradeço, Senhor. Eduardo. O Senhor não mudou apenas a vida delas. Mudou a minha também. Ele segurou a mão dela, calejada por anos de trabalho árduo. Não, Dona Maria. Você mudou a minha. E eu nunca mais serei o mesmo. Naquela noite, antes de dormir, Eduardo foi até os quartos verificar se todas as crianças estavam bem. Uma tradição que havia desenvolvido. Em cada quarto, via rostos tranquilos, respirações suaves, sonhos pacíficos. No quarto dos meninos mais novos, Rafael havia chutado o cobertor. Eduardo o cobriu com cuidado. O menino murmurou algo dormindo: "Te amo, tio." Eduardo sentiu os olhos arderem. "Eu também te amo, filho." Filho. A palavra saiu naturalmente. E era verdade. Ele não era pai biológico de nenhuma daquelas crianças. Mas era pai de todas elas. E elas eram seus filhos, suas filhas. Voltou para seu quarto, o pequeno quarto simples que escolhera ao invés da mansão, e sentou na beira da cama. Olhou ao redor. Paredes simples, móveis básicos, nada luxuoso. Mas era o lugar onde ele era mais feliz em toda sua vida. Pensou no Eduardo de 2 anos atrás.
O homem solitário jantando sozinho em mesa para 12. O empresário bem-sucedido que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Aquele Eduardo estava morto. E em seu lugar havia nascido alguém novo. Alguém melhor. Do lado de fora, a lua iluminava aquela casa simples no bairro periférico. Uma casa que se tornou lar. Uma casa que provou que riqueza verdadeira não está em contas bancárias. Está na capacidade de amar, de enxergar o outro, de estender a mão. Eduardo Mendes aprendeu que, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais humildes. E que um coração generoso vale mais que todas as mansões do mundo. Aprendeu que família não é definida por sangue, mas por escolha, por presença, por amor. E aprendeu que nunca é tarde para recomeçar, para encontrar propósito, para se tornar a melhor versão de si mesmo. Naquela noite, Eduardo dormiu com um sorriso no rosto. Amanhã seria mais um dia na Rua das Acácias 847. Mais um dia de café da manhã caótico, crianças atrasadas para a escola, lições de casa, jantares barulhentos, risadas, algumas lágrimas, muitos abraços. Mais um dia de vida de verdade. E ele não trocaria isso por nada neste mundo. A história de Eduardo e Dona Maria nos ensina que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor compartilhado. Que um gesto de solidariedade pode transformar não apenas quem recebe, mas principalmente quem dá. Que família é construída com presença, não com sangue. Se essa história tocou seu coração, deixa o like, compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. E lembra, você também pode fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes, basta olhar ao redor e enxergar quem precisa. Até a próxima!